Bom, meus irmãos, bom dia mais uma vez. É muito bom estar aqui, mas é uma responsabilidade também muito grande estar aqui. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que Deus tem falado ao meu coração desde do ano passado, algumas coisas que eu preciso tratar dentro de mim. Então, quando o pastor fez o convite, eu pensei, e como ele falou, olha, minha vontade é dizer não, mas eu não posso dizer não, porque tantas vezes no mundo eu disse sim, e como que eu vou falar não para esse Deus maravilhoso? Eu não posso, eu não tenho esse direito. Então, eu vou, pastor. E aí, pedindo que o Senhor me conduzisse, pedindo que Ele me desse um tema, né, orando. E nada. Quando foi no primeiro domingo desse mês, o pastor falou sobre a série que ele está fazendo, né? Para a gente tirar algumas coisas da mala. E aquele primeiro domingo, quando ele falou, que eu lembro direitinho o Danilo abrindo aqui a mala e ele tirando a capa do violão, ele, olha, a gente vai viajar esse ano de 2026 e tem coisas que a gente tem que tirar que não nos servem mais. Então, aí Deus falou comigo e falou, pronto, é isso. Ele já estava me conduzindo para isso, para cuidar das minhas emoções. E aí o pastor fazendo, né, aquele gesto de tirar tudo da mala, o que é aquilo? São as emoções que a gente tem que tirar. Para não carregar, né? Ele também usou, para você correr, você tem que tirar o peso da sua mala, né? Ele usou esse termo. Então, foi assim que a gente chegou nesse tema. A gente vai falar sobre uma história muito linda que a gente tem na Bíblia, que eu amo, que é da mulher samaritana. Está lá em João 4. Vamos ler juntos. Eu não sei se o Silas vai passar aqui, eu também não falei para ele. Ou se cada um vai na sua Bíblia. Vai colocar aqui? João 4, a mulher samaritana. João 4, todo. Então, vamos ler. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse-lhe, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria a água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar, com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus. Quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor,
dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir mais aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém. Vamos orar? Pai querido, Pai eterno, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, como o Senhor tem conduzido a nossa vida e como o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Senhor, me ajude aqui, Senhor, a falar tudo o que foi preparado essa semana. Me usa, Pai, que não seja nada de mim, mas seja tudo para Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, aqui, eu vou dar um breve contexto. Eu não sou boa no contexto geral, histórico, mas a gente sabe que Israel se dividiu em 2, Reino Norte e Reino Sul. E foi após a morte de Salomão que isso começou a acontecer. Então, aqui a Bíblia já diz que eles não se davam bem e que os judeus faziam de tudo para pular Samaria, né? Eles faziam um caminho mais longo para não passar por Samaria. E é nesse contexto que está essa história. Então, aqui na palavra de Deus diz que Jesus saiu da Judéia e foi para a Galileia. E na palavra de Deus, aqui na minha Bíblia, diz que ele era necessário atravessar a província de Samaria, lá no versículo 4. Em outra Bíblia que eu li em casa, estava, e ele teve que passar por Samaria. Eu não sei como está escrito aí na Bíblia de vocês. Mas ele escolheu estar ali, né? Então, como era costume dos judeus não passarem por Samaria, mesmo assim, era necessário que Jesus estivesse lá. E aí, chegando na cidade de Samaria, Jesus, ele se apresentou como Deus, como Messias, para a pessoa mais improvável daquela cidade. Ele poderia ter se apresentado para qualquer outra pessoa, mas ele sabia daquele encontro e ele se apresentou para aquela pessoa mais improvável. E eu sou essa pessoa improvável. Quando ele me chamou para sua maravilhosa graça, para sua maravilhosa luz, eu sou essa pessoa improvável. Então, é assim que ele trabalha. Então, a gente vai ver aqui 3 pontos no emocional, na personalidade dessa mulher que fizeram ela ser tão rejeitada, né? Então, vamos ver o ponto 1. Rejeição. Ela provavelmente era rejeitada e ela também se sentia rejeitada e indigna. Está lá no verso 6. O espaço está pequeno aqui. Então, ela foi por volta da hora sexta. A hora sexta era quase meio-dia, né? Por volta do meio-dia. Aqui na minha Bíblia está a hora sexta, então aí na NVI já está por volta do meio-dia. E é a hora que o sol está rachando. Então, significa que ela não queria ter um encontro com ninguém da cidade, né? Com as mulheres, né? Para não se sentir mais envergonhada da vida que ela levava. Então, a rejeição, ela pode gerar ansiedade, comportamento de autossabotagem e pode levar ao isolamento, a necessidade extrema de agradar. Todo mundo já passou por situações de rejeição, né? Eu já fui muito rejeitada na vida, e aí essas coisas que vão acontecendo na nossa vida ao longo deixam marcas profundas no nosso coração. Então, com certeza, esse era um ponto na vida da samaritana, da mulher samaritana. O ponto 2 é a confusão. Ela sabia que havia de vir o Messias,
Mas, lá no verso 10 e no verso 11, ela não reconheceu. Ela não reconheceu quando ele pede água e fala, se você soubesse quem está pedindo água, você... Tá aqui. Se conheceras o dom de Deus e quem é que o te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, Jesus aqui é o primeiro sinal que ele já dá para ela que ele é o Messias, mas ela estava num ponto de tanta confusão dentro dela que ela não reconheceu. E isso também me fez lembrar do Nicodemos, quando Jesus fala, é necessário que você nasça de novo. E aí Nicodemos fala, mas como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Ele também não entendeu. Então, quando você está longe, né, dos caminhos do Senhor, quando você está longe da palavra, gera confusão, porque você não identifica quando é o Senhor que está falando. Então, nesse caso, ela ouviu, mas ela estava tão confusa dentro dela, com os sentimentos e tudo mais, que ela não entendeu que era o que Jesus estava querendo e prometendo para ela. Então, esse é o ponto 2, é a confusão quando a gente está longe da palavra de Deus, longe dos desígnios dele, né? E o ponto 3 é a carência. A carência é a falta de propósito, né? Quando você não tem um propósito bem estabelecido pelo Senhor para a sua vida, um plano, quando você não conhece o plano do Senhor, qualquer lugar, qualquer caminho que você toma vai te levar a qualquer lugar. E aí, você se perde. Então, a carência, às vezes, faz isso com a gente. A gente usa qualquer coisa para preencher esse lugar que é só de Deus, é só do Senhor, é só de Jesus. Então, por exemplo, no caso dela, fez ela se entregar a 5 maridos, né? E ela já estava com o 6º. Então, essa carência, essa coisa que ela estava procurando e que nada preenchia, nada mais é que a carência do Senhor, né? E Jesus, ele toca exatamente na ferida dela. Ele fala exatamente, bem dissestes que você não tem marido, porque esse que você está não é o seu marido. Então, ele foi direto no... Esse é o ponto auge, assim, para mim, para esse tema que a gente está falando sobre emoção. É o ponto alto, assim, porque ele vai direto no seu problema. E quando você se abre a Jesus, ele vai direto. Dói quando ele te mostra, dói muito quando ele te mostra tudo, mas ele vai no ponto certo e você se abre para a mudança do Senhor dia após dia nesse processo. É difícil, mas é preciso. É preciso. Então, aí eu deixei aqui, onde a carência do nosso Deus tá me fazendo ir, né? Porque quando Deus falou comigo, em dezembro, mais ou menos, que ele começou a pedir que eu tratasse as minhas emoções, eu ficava o dia inteiro no Instagram. Quando eu fui puxar o relatório do Instagram, tinha dia que eu ficava 8 horas no Instagram, gente. Isso não é possível. Isso não é possível. Então, e quando essa carência falou alto, que mesmo estando em Jesus, mesmo trabalhando para Jesus, né? Mesmo estando aqui, estando nos projetos, foi dezembro agora, tem um mês, eu arrumava tempo para ficar no Instagram 8 horas. Então, o que essa carência está fazendo com a gente, né? Que espaço, o que a gente está preenchendo com espaço que é só do Senhor? Então, a minha solução foi excluir o Instagram. E toda vez, é um vício, assim, toda vez que eu entro no Instagram para procurar, quando eu entro no celular para procurar um Instagram, eu já clico lá, aí o subconsciente já fica, mas o Instagram não está aqui. Aí eu lembro, Andresa, lembra do que você fez, do propósito que você fez? Então agora você vai ler a Bíblia.
Aí eu pego e leio a Bíblia. Você vai ler um capítulo hoje. Aí leio o capítulo. E daqui a pouco eu estou querendo fazer a mesma coisa. Estou entrando no celular para buscar o Instagram de novo. E não é para ver Instagram, tipo, coisas aleatórias. Não, às vezes é para ver um pastor falando, coisas assim da igreja. Não é nada demais, mas são 8 horas que você poderia estar sendo produtivo em outras coisas, né? E principalmente se dedicando ao Senhor. Então agora eu entro lá, Instagram não está lá, então você vai para o aplicativo da Bíblia. Aí vai lá e lê a Bíblia. É assim que eu tenho tratado essa carência, que eu mesma... É como se a gente mesmo... Não sei explicar às vezes, mas às vezes a gente... É preguiça. Preguiça de abrir a Bíblia, de orar, de ler. Preguiça do dia a dia ou a correria. Deixa a gente se focar em outras coisas que não são o Senhor. Então... voltando aqui à história, depois desse diálogo, a mulher rejeitada, ela entendeu a graça de Deus. Tanto que, no final, a gente não leu o final, né? Vamos ler o final para fazer sentido. Então, João 4, de novo. Então, lá no verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura Cristo? O Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, ali naquele ponto, que ela desce para procurar as pessoas da sua própria cidade, ela entendeu que Jesus era o Messias. Ela entendeu a graça de Deus. E Jesus mostra como ele age por meio inesperado, porque é como eu disse, ela era uma pessoa improvável. Ela era uma mulher improvável. Mas ele revela a sua identidade como Messias para essa mulher improvável, oferecendo a água viva. E aí eu coloquei aqui, claro, que eu vi de um comentário, né? Jesus revela gradualmente sua identidade como Messias, oferecendo-lhe água viva, uma metáfora para a vida eterna. E Jesus é a nossa cópia, né? Na verdade, nós devemos ser cópia de Jesus. Nós devemos imitar esse Deus tão maravilhoso,
tão perfeito que naquele diálogo ele contrariou todas as normas sociais, porque os discípulos chegam e ficam olhando assim, né, Jesus pensando, mas não falaram. Nossa, o que ele está falando com ela? Uma samaritana e ainda mulher, né? E ele contrariou tudo, todas as normas sociais e ele demonstra compaixão, ele demonstra sabedoria, ele demonstra amor, verdade, graça. Ele é firme com ela, falando a verdade, mas com gentileza. E também claramente se revela como Messias, dizendo: eu sou, eu que falo com você, no verso 26. E ele veio para nos salvar. Ele é o nosso ideal de Deus, né? Deus perfeito, sem defeito, que veio, que morreu por nós. E ele mesmo diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E é isso que Deus quer para a gente, né? Que a gente viva plenamente, que nós sejamos íntegros. Não íntegros de honestos, mas íntegros de inteiros, de sentimentos ok, de emocional ok, de pensamentos ok, o nosso físico também, sabe? Deus nos quer íntegros. Então, foi isso que ele falou: do seu interior vai fluir rios de água viva quando a gente crê nele e quando a gente entrega tudo a ele. E ele também conclui dizendo, eu concluo dizendo que esse encontro foi marcado, que Jesus quer nos restaurar para servirmos e espalharmos a sua palavra de salvação, como aconteceu com a própria samaritana, que foi a missionária daquela cidade de Sicar, que foi contar com grande alegria por ter sido, a alegria que foi ter sido encontrada por ele. Amém? Então eu quero orar para a gente pedir que o Senhor nos ajude nas nossas emoções para esse ano de 2026, que Ele restaure o que há de ser restaurado, que Ele nos ajude, que Ele nos mostre se tem alguma coisa para mostrar, se a gente deixou alguma coisa para trás, para a gente tirar tudo da mala e fazer a viagem desse 2026 ser para a glória dEle, ser para a honra dEle. Amém? Então vamos orar. Pai querido, Pai eterno, obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Jesus. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelas tuas palavras, Pai. Tuas palavras que curam, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós, às vezes, nos faltam palavras, Senhor, para agradecer. Porque nós conseguimos reconhecer, Pai, que às vezes até ser corrigido pelo Senhor é um sinal do seu pleno amor conosco, do seu pleno cuidado, Pai. Obrigada, Senhor. Também pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude nesse ano, Pai. É o penúltimo domingo que nós estamos de janeiro. Daqui a pouco começa fevereiro, Pai, e o ano vai seguindo. Nos ajude, Senhor, para que a gente consiga trabalhar para você, para o Senhor, Pai. Que a gente consiga, de corpo e alma, Senhor, nos dedicar, Senhor, na tua obra. Que nós cresçamos, Senhor, espiritualmente, que a gente leia mais a Bíblia, Senhor, que a gente ore mais, que a gente louve mais a tua santa presença, Pai eterno. Te agradecemos por tudo, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.